Nós começamos no domingo passado a falar a respeito de santificação, não é? Falamos sobre a santificação posicional. Antes da gente abrir a nossa Bíblia nessa noite para nós podermos ver o texto para hoje, vamos só dar uma relembrada em algumas coisas. Nós vimos na semana passada Romanos capítulo 6, versículo 22, né, que foi a base onde nós mostramos ali os 3 aspectos da santificação. Romanos 6, 22, a Bíblia diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Né? Então, nós temos, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos algo que já aconteceu, né? Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Já fomos libertados, somos livres. Quer aprender melhor sobre isso? Leia Romanos capítulo 6. Paulo dedica o capítulo todo a dizer que nós fomos libertados do poder do pecado e agora nós somos servos de Deus. Inclusive, no futuro nós vamos ver esse capítulo, né, aqui nos nossos estudos sobre santificação. Então, é algo que já aconteceu. Isso que já aconteceu é a nossa santificação posicional. Porque nós, agora, nesse momento, nós somos chamados de quê? Santos. Gente, vamos lembrar a semana passada. A Bíblia nos chama de quê? De santos. Por que a Bíblia nos chama de santos? Porque nós fomos santificados em Cristo. Lembra que nós vimos os versículos sobre isso? Nós fomos santificados, então agora nós somos santos. Aí talvez você diga assim: mas eu sou pecador, eu continuo pecando. Sim, mas você, agora que você tem Cristo, você ocupa a posição de santo. Você já é santo. Você faz parte do povo de Deus. Você é parte do povo de Deus. Então, nesse sentido, a posição que nós ocupamos agora é uma posição de santos. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado que nos condena para o inferno, mas Ele vê a justiça de Jesus Cristo sobre nós. Então nós fomos justificados por Cristo. E essa palavra justificado, ela é um termo judicial. Significa que não é que nós não temos mais culpa, nós continuamos pecadores, mas a nossa culpa caiu sobre Jesus. Então, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário por nós, Ele assumiu o pecado que era meu, seu. E aí, por isso, nós somos justificados. Então, nós ocupamos uma posição de santos, justos, filhos de Deus. Por isso, nós temos a santificação posicional. E também nós temos a próxima parte ali, que diz: tendes o vosso fruto para santificação. Essa palavrinha tendes, ela está no presente. Então nós temos frutos para santificação. Por que nós temos frutos para santificação? Porque nós somos salvos. Antes nós estávamos mortos, não fazíamos obras para Deus, mas agora é diferente. Agora nós vivemos para Deus porque nós somos salvos. E é isso que faz a diferença num salvo verdadeiro e aquele salvo de boca para fora, né? Aquele que só confessa Jesus com seus lábios, mas a vida não muda. Então, isso é algo que está acontecendo. E essa é a santificação progressiva. A santificação progressiva é algo que está acontecendo na nossa vida. Então, olha só, nós temos a nossa santificação posicional, que nós já somos santos, mas nós temos a santificação progressiva, que é algo que está acontecendo. A cada dia que passa, nós lemos a palavra, nós oramos e nós vamos ver sobre isso hoje. Tudo isso que nós fazemos faz com que o Senhor faça a obra dele em nós. Deus faz a obra dele. E essa obra dele, inevitavelmente ela é feita na vida do salvo. Querendo ou não, é feita sim, né? Agora, quando o salvo não permite Deus trabalhar de uma forma mais plena na vida dele, é aí que nós lemos Hebreus capítulo 12, onde fala sobre a correção do Senhor. Que inclusive esse é um dos capítulos que futuramente nós vamos estudar também. Hebreus capítulo 12, ele diz ali que o Senhor, ele corrige aquele a quem ele ama. Olha o amor de Deus aí, né, irmão? Estudamos sobre o amor de Deus, né, hoje na escola dominical. E é tão gostoso saber que Deus nos ama, não é verdade, irmãos? Se Deus não te amasse, você estaria largado nesse mundo, morrendo às mínguas para depois ir para o inferno. Mas o amor dele foi revelado em Cristo. E é esse mesmo amor que trabalha na nossa vida, na santificação progressiva. E é esse mesmo amor que continuará trabalhando na nossa vida até a vida eterna. E por fim,
a vida eterna, é algo que irá acontecer. Talvez você diga assim, mas eu já não tenho a vida eterna? Sim, nós já temos a vida eterna, nós temos uma herança que já é nossa, garantida lá nos céus. Mas quando ele diz ali, por fim, a vida eterna, Paulo está querendo dizer algo mais palpável, algo mais real. Nós temos a vida eterna, mas nós não estamos no céu nesse momento. Nós estamos aqui nessa vida passageira, né? Mas um dia nós receberemos de fato essa vida eterna lá na glória, lá no céu. Então essa vida eterna, algo que está para acontecer, é a santificação plena, ou santificação total, né? Integral, não sei. Eu coloquei plena porque fica 3 P's, né? Fica mais fácil. Posicional, progressiva e plena. Então aí você pode saber, santificação 3 P's, né? Mas é isso, irmãos. Agora, quando acontece isso? A partir do momento em que fomos perdoados por Jesus Cristo, Deus afirma que somos chamados de santos, apesar dos nossos pecados, com os quais lutamos diariamente. E eu quero de novo colocar uma ênfase nessa última frase, com os quais lutamos diariamente, porque isso tem a ver com a santificação progressiva, que é o que nós vamos ver hoje à noite. A nossa luta diária contra o pecado, ela tem a ver com a santificação progressiva. Escuta isso. Pessoa que não luta contra o pecado, ele não é salvo. Por quê? Porque ele está morto, ele ainda está sob o domínio do pecado, ele tem prazer no pecado, ele tem alegria no pecado. Mas o salvo verdadeiro, o salvo de verdade, aquele que confessa a Jesus como Salvador, de fato, verdadeiramente, ele luta, existe uma luta. Por quê? Porque a partir do momento que ele recebe Jesus, ele começa a ser santificado progressivamente. Então por isso é a palavra progressiva, porque é um progresso. Ele começa um novo convertido, e aí a cada tempo, quanto mais o tempo passa, mais leitura da palavra, mais estudo bíblico, mais oração, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, mais servindo a Deus, ele vai progredindo, progredindo e progredindo. E aí cada dia mais ele é santificado, né? Então essa é a santificação posicional, tá bom? Outro versículo que usamos foi Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz ali, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. É a mesma coisa. Paulo ensina o mesmo conceito ali para os irmãos lá de Filipos. Tá? O que nós vemos aqui? Tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra. Uma obra foi começada na nossa vida, no passado, Deus começou lá atrás. No meu caso aqui, o Leandro, lá no mês de dezembro de 1996, Deus começou uma obra na minha vida lá atrás. E Ele ainda está fazendo. Eu estou longe daquilo que realmente Deus quer para mim, mas ao mesmo tempo eu não sou aquilo que eu era. Por quê? Porque essa é a atitude de um crente verdadeiro, e eu sei que é assim na sua vida também, amém ou não? Não é verdade? Você é realmente aquilo que você gostaria de ser para Deus? Você já chegou nesse ponto de dizer assim, olha, eu sou aquilo que eu quero ser para Deus? Não. Mas você é aquilo que você era? Com certeza não, né? Por quê? Porque Deus trabalhou na minha vida. Essa é a santificação posicional. Também nós temos ali, a aperfeiçoará. Esse aperfeiçoará, desde aquela obra que Deus fez, vem vindo um aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento é algo que está acontecendo, e essa é a santificação progressiva. E aí ele diz ali, até quando que vai acontecer esse aperfeiçoamento? Até ao dia de Jesus Cristo. Essa é a santificação plena, que é aquela que nós vamos alcançar somente lá na glória, onde pela primeira vez nós estaremos ausentes da presença do pecado. Eu não sei de você, irmãos, mas eu almejo esse dia, né? Já pensou como é que vai ser? Você já pensou a respeito do céu? Quando chegar o momento, né, no finalzinho dessas mensagens, nós vamos ver a respeito da santificação plena. E aí a gente vai dedicar algumas mensagens para falar sobre o céu. E aí nós ficamos maravilhados, né, com aquilo que a Bíblia fala a respeito disso. Então o que nós vamos ver hoje à noite é santificação progressiva. E aí eu peço que você preste atenção nas figuras. Tem a ver, consegue fazer uma
Consegue fazer uma ligação ali com a figura? Consegue? Né? Então você vê ali que existe uma metamorfose que acontece, né, naquela... como é que chama ali, quando ela está naquela fase? Antes do casulo? Lagarta, né? Lagarta, aí depois ela chega no casulo e aí depois ela desabrocha, né? Mas ela tem uma luta. Eu não sei de você, irmãos, mas já pensou como é que seria ficar durante um tempo preso num casulo? Mas é algo que vale a pena depois. Aquela lagarta tão feia, né, que muita gente aqui odeia, na verdade. Principalmente muitas irmãs aqui, eu sei que quando vê. Tem uma determinada época do ano, que aqui na nossa igreja sempre tem, né, irmã Raquel? Na verdade? Uma determinada época do ano, sempre a gente vê lagarta andando para tudo quanto é lado aqui, né? E aí, logo depois, no ano passado, por exemplo, aí às vezes eu abri a igreja, tinha 2, 3 borboletas voando aqui dentro, né, e aí outras lá fora. Às vezes eu olhava debaixo do banco, nos cantos, e tinha ali um casulo preso com, né, uma lagarta lá dentro, né, Deus fazendo esse trabalho maravilhoso ali, né, a obra da sua criação. A vida do crente é muito além do que isso, eu sei, mas é uma analogia que nos ajuda a compreender um pouquinho a transformação que ocorre na nossa vida. Abre lá em Efésios capítulo 4, nós vamos ler esse texto. Nós não vamos discorrer totalmente desse texto, tá bom? Essa não é a intenção, embora no futuro a gente deva fazer isso, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas importantes aqui. Efésios capítulo 4, versículo 17 até o versículo 24. Olha se você consegue enxergar essa transformação de Deus na nossa vida nesse texto, tá bom? Vai prestando atenção nisso. Então a palavra diz assim, olha só. Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o entendimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, bom, só o 24, né? Aí, aqui é outro assunto que nós vamos ver no futuro, tá bom? Conseguiu detectar aqui essa fase na nossa vida? O que nós éramos, o que nós somos e o que haveremos de ser? Conseguiu enxergar aqui principalmente o que nós éramos e o que nós devemos ser? Ele menciona muito bem isso aqui, é muito claro para nós. Por isso ele fala de pessoas que andavam na vaidade da sua mente, versículo 17, ele diz ali de pessoas entenebrecidas no entendimento, separados de Deus, né, por causa da sua ignorância, dureza do coração, mas ele fala, vocês não aprenderam assim, através de Cristo, não é isso que Jesus fez na vida de vocês. Então, queridos, o que nós vamos chegar a entender é que existem certas práticas, certos costumes, infelizmente nós temos que usar a palavra costumes, né? Que não fazem parte da vida do crente. Agora nós somos salvos. Então nós precisamos, desde a nossa salvação, nós precisamos nos atentar para certas coisas que não convêm na nossa vida. E como que nós aprendemos essas coisas que não convêm? Nós vamos ver hoje à noite o que Deus usa para poder santificar a nossa vida, tá bom? Mas ele fala algo muito interessante aqui, ele fala, por exemplo, no versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Ele fala sobre o nosso entendimento, os nossos pensamentos, o nosso entendimento, a nossa mente. Renovar. É como se você pegasse uma fita cassete, hoje não se usa mais isso, eu sei, mas há tempos atrás, há anos atrás, eu me lembro no começo da minha conversão, e eu acredito que outros irmãos aqui também vão compartilhar do mesmo pensamento. Talvez você, como eu, na sua conversão, você tinha algumas fitas cassetes ali de músicas que não agradavam a Deus, de músicas que Deus odiava, de músicas que não engrandeciam o nome dele. Aí o que nós fizemos? O que eu fiz pelo menos?
Consegui outras. Lá na nossa casa a gente tinha um toca-disco. Lembra aquele toca-disco com 2 tapes na frente? Lembra aquilo? Hoje é relíquia, né? Aí eu pegava fitas cassetes emprestadas ou discos de vinil, colocava ali e gravava aquela fita ruim. Eu gravava por cima, colocava música cristã por cima. Pegava a fita cassete, colocava... Aquele som de 2 tapes era uma maravilha, na verdade. Você colocava a fita ali, uma fita virgem de um lado, ou uma fita que você queria renovar, né? E aí você gravava por cima daquela música que não prestava. Gente, será que eu estou sozinho aqui? Quem que já fez isso? Levanta a mão aí. Ai, que bênção. Então, obrigado. Viu? Agora, quem não sabe o que é isso? Não se manifesta. Ah, Ricardo, nem vem. Deixa quieto, né? Deixa para lá. Mas olha só, é isso, renovar nossa mente. Para renovar nossa mente, nós precisamos o quê? Colocar algo por cima para que abafe, para que tire aquilo que não presta. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz na nossa vida, né? Então, ele disse, né, no versículo 24, vos revistais do novo homem. Novo homem. Agora nós somos uma nova criatura. Não é o que diz 2 Coríntios 5,17? Você lembra desse versículo? Muito conhecido, né? Fala comigo de qual quem souber. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Novo homem, nova criatura, novos desejos, novos pensamentos, um novo jeito de andar, de falar, de se vestir, um novo jeito, até mesmo de pentear os cabelos para algumas pessoas. É um novo jeito. É um novo jeito de cuidar do corpo. É um novo jeito de conversar, novas palavras. A Bíblia diz que Deus colocou um novo cântico na nossa boca. É isso, é uma nova vida. Então, amados, isso é o quê? É a santificação progressiva que Deus vem fazendo, moldando a nossa vida, não é? Olha só, se alguém chega a dizer, olha, mas eu não sinto isso na minha vida, não aconteceu isso não. Bom, então precisa prestar atenção. Porque essa é a condição, é algo que mostra, de acordo com a palavra de Deus, aquele que tem uma vida verdadeira com Cristo. Ele tem novos desejos, né? E esses desejos estão pautados na palavra de Deus, no aprendizado da palavra de Deus, para quê? Para nós entendermos a vontade do Senhor. Então, talvez você vai perguntar, né? O que é santificação progressiva? Melhor, para explicar melhor. É o processo pelo qual Deus torna o salvo cada dia mais parecido com quem? Com Jesus Cristo, diariamente. E eu quero colocar bem forte ali essa palavrinha, diariamente. Porque o nosso caminhar com Cristo não é somente no domingo, embora para muitos cristãos, entre aspas, tem sido. O nosso caminhar com Cristo não é no domingo. O nosso caminhar com Cristo não é no final de semana, não é no culto no meio de semana. O nosso caminhar com Cristo é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E na segunda começa de novo. Esse é o nosso caminhar com Cristo. E nós só conseguimos, né, caminhar com Cristo por causa da santificação progressiva que Ele faz na nossa vida. Então você viu, né, o livro de Efésios, ele nos mostra muito bem isso, esse processo. Porque, quer ver só, olha lá, Efésios capítulo 1, voltem um pouquinho, no versículo 3. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos... Fala comigo. Vamos lá, vamos junto, vou ler de novo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos, palavrinha, abençoou. Passado, presente ou futuro? Português, hein? Passado, Ele nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Ele já nos abençoou. Por quê? Porque nós temos uma santificação posicional. Nós já temos essas bênçãos espirituais. Nós temos, irmãos, olha só, quer ver mais um versículo? Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados. Fostes selados. Ele não diz que você está sendo selado ou que você será selado, mas ele diz que você foi selado. Então isso é a santificação posicional. Você já está numa posição de selado diante de Deus com o Espírito Santo da promessa.
O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, como diz o versículo 14. Ele nos sela, é a nossa marca, essa é a nossa permissão de entrada no céu, como ele diz no restante dos versículos aqui, sobre a nossa possessão, né? No versículo 14 fala. Então isso é uma santificação posicional. Quando você vem olhando, a gente não vai ler, mas no capítulo 2, se você olhar, ele vai dizer ali que ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. Aí depois ele começa a falar, vocês que em outro tempo andavam no curso deste mundo, seguindo a vontade da carne, e eram filhos da ira e tudo mais. Então ele diz, aí depois no versículo 4 ele fala assim aí na sua Bíblia, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Por quê? Ele está falando sobre uma posição que nós ocupamos. É posicional. Mas aí, irmãos, nós encontramos aqui no livro de Efésios essa santificação posicional. Agora, vai para o capítulo 3. A gente vai dar uma passeada aqui nesses alguns versículos aqui. No capítulo 3 ainda de Efésios, olha o versículo 16. 16 a 19, olha lá. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou firmados, confirmados, né, ou transformados, né, sereis firmados. Então ele diz, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Ué, mas espera aí, eu já não tenho Jesus como Salvador, conforme diz em João capítulo 1, versículo 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a crerem no seu nome. A todos quantos o receberam o quê? Versículo anterior, Jesus. A todos que receberam Jesus, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas ele diz ali, a fim de que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Cristo está nos nossos corações, mas o que ele está falando aqui é de uma presença mais palpável, de algo mais concreto. Porque algumas pessoas não se atentam para isso. Já pensou se nós pensássemos e refletíssemos realmente que em tudo que nós fazemos, tudo que nós vemos, tudo que nós falamos, em qualquer lugar para onde vamos, Jesus está conosco? Eu sei, isso traz um pensamento assim, oh glória, que bênção, Jesus está comigo. Sim, amém por isso. Mas você já parou para pensar que quando a gente fala aquilo que nós não devemos falar, Jesus está conosco? Você já parou para pensar que quando nós pensamos aquilo que não devemos pensar, Jesus está ali e Ele sabe tudo? Já parou para pensar que quando nós olhamos coisas que não devemos olhar, Jesus está conosco? Eu creio que se nós pensássemos realmente dessa forma, o nosso viver seria outro. Seríamos realmente transformados. Então ele diz ali, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus. Para que sejamos realmente cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de Cristo, atitude de Cristo na nossa vida. Então o que ele menciona aqui? Santificação progressiva. Poderes compreender. O que Paulo está dizendo para aquela igreja lá em Éfeso é: o meu desejo para vocês é que vocês cresçam, conheçam o amor de Deus em Cristo, para que vocês conheçam a altura, comprimento, largura, profundidade, conheçam o amor de Deus revelado em Cristo. É isso que ele está dizendo. E esse crescimento é progressivo. Então, nós vemos aqui uma santificação progressiva. E aí, quando nós chegamos nos capítulos 4, 5 e 6, capítulo 4 ele fala sobre a unidade da igreja, depois ele fala sobre a santificação, né, coisas que não deve haver na nossa vida, que inclusive nós lemos. Depois ele fala no capítulo 5 a respeito ele começa a falar sobre relacionamentos,
marido, esposa, filhos com pais, servos e seus senhores. Ele começa a falar sobre tudo isso. Então, capítulo 4, 5 e 6 é prático. É prático. Os capítulos 4, 5 e 6 de Efésios é um capítulo mais prático, que nos induz ao progresso da santificação. A santificação progressiva, tá bom? Então, a santificação progressiva é o trabalho de Deus na minha vida, na sua vida. Ele nos faz mais parecidos com Jesus, porque nós vencemos os nossos pecados diariamente, e Ele coloca na nossa vida um tipo de comportamento, um estilo de vida, que cada dia mais ele é parecido com o estilo de vida que Cristo tinha quando Ele estava aqui, para que nós sejamos participantes da santidade de Cristo. E isso não somente na glória. Eu não posso, irmãos, ficar dependendo de quando chegar a glória, porque às vezes pessoas caem nessa cilada, né? Sabe de uma coisa? Eu não consigo vencer tal pecado. Eu acho que eu vou ter que conviver com isso mesmo. Mas um dia eu vou para o céu mesmo, né? Bom que lá no céu eu não vou ter esse pecado. Mas quem foi que disse que nós devemos ter aqui na terra? Deus trabalha na nossa vida. Essa é a santificação progressiva. Não significa, escuta isso, não significa, e eu não creio, não significa que assim que se você confessa os seus pecados hoje, recebe Jesus como Salvador agora, daquele momento em diante você não vai pecar mais. Não é isso. Mas daquele momento em diante começa uma obra de Deus na nossa vida, onde nós somos chamados de santos, ocupamos uma posição de santos, e a partir dali nós somos santificados progressivamente, através da palavra de Deus, através daquilo que o Senhor usa para nos santificar. Então essa é uma obra que vem de Deus. Deus faz isso, né? Então, Deus nos santifica a cada dia, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Por que é tão importante ser parecido com Jesus, irmãos? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Quem vai seguir a Cristo? As ovelhas dele. E aquele que não é ovelha dele, vai seguir a Cristo? Não. Porque ela não faz parte do aprisco de Deus. Ela ainda está morta nos seus pecados. Ela não tem comunhão com Deus. Uma pessoa sem Cristo não tem relacionamento nenhum. Domingo passado mencionamos a respeito da graça comum de Deus, né? Aquela graça comum é aquela graça onde, graças a Deus por essa chuvinha gostosa que refrescou o clima hoje à noite, essa chuvinha não está caindo só aqui, ela está caindo no vizinho também, que não serve a Deus. Ela está caindo no vizinho ali também, que não serve a Deus. Ela está caindo em outras pessoas que não servem a Deus. E se não servem a Deus, servem ao pecado, servem a Satanás. São servas do Satanás, servas das trevas. Mas a chuva cai ali também. Agora, aquelas bênçãos genuínas, aquelas bênçãos maravilhosas de um pai perfeito para com um filho imperfeito, só recebe aquele que realmente tem o Senhor Jesus Cristo. Só é possível alguém que tem o Senhor Jesus, porque Cristo é o ponto de partida, né? Outro versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, esse é um versículo muito importante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por isso precisamos da santificação progressiva, para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em quem? No irmão. Porque às vezes a gente faz essa comparação, não é verdade? Olha, eu sei que eu sou pecador, mas o irmão ali, ele é pior que eu. Não é? Às vezes a gente não faz isso. Eu sei que eu estou errado, mas você também errou. Tudo bem, eu sei, eu não sou um santinho, mas ninguém é. Irmãos, a gente não pode cair nesse erro. Isso é errado. Eu não posso comparar a minha vida, o meu grau de espiritualidade, de relacionamento com Deus, de acordo com a sua vida. E você não pode comparar a sua com a minha. Porque eu vou te decepcionar e você vai me decepcionar algum dia. Mas Jesus é o nosso exemplo perfeito. E a Bíblia diz que eu não devo ser como você e você como eu. A Bíblia diz que nós devemos ser como Cristo.
Isso já nos ajuda a tirar certos conceitos essenciais para a santificação progressiva. E um deles é o seguinte: eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. Quantas pessoas você e eu já ouvimos dizer isso? Esse é o meu jeito, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. A pessoa vai falar algo que não deve, não, eu sou assim mesmo. Ou a pessoa de repente não tem sabedoria nas palavras, ou no trato, no tato, né? Na forma de se expressar. E aí às vezes a gente fala: irmão, não fala desse jeito, isso não é jeito de falar. Não, mas eu sou assim mesmo, não liga não, eu sou assim mesmo. Queridos, nós não somos chamados para ser do nosso jeito, somos chamados para ser do jeito de Cristo. Se você tentar ser como no meu jeito, você vai errar. Se eu tentar ser do seu jeito, eu vou errar. Mas quando nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Jesus, ele nunca errou. Ele é o nosso exemplo perfeito. Amém ou não? Está acordado? Tá bom, vamos lá. 1 João capítulo 2, versículos 5 a 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ele quem? Quem andou por essa terra? Cristo. Se nós dizemos que amamos a Cristo, se nós dizemos que estamos em Cristo, lembra? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, assim que se alguém está em Cristo, se nós dizemos que estamos em Cristo, devemos andar como ele andou. Isso é santificação progressiva. Jesus me salvou agora, a partir de agora eu já vou andar perfeitamente como ele andou? Não, eu vou ter pecados, eu vou ter uma luta tremenda. Talvez a minha luta em certas áreas são maiores do que a sua, e talvez você tenha lutas em certas áreas que são muito maiores do que a minha, mas todos nós temos uma luta, todos nós. Essa é a santificação progressiva, né? O Senhor trabalhando na nossa vida. Irmãos, a santificação progressiva, ela é importante porque ela torna o salvo maduro. Maturidade não é excesso de conhecimento bíblico, mas é saber que o mandamento principal é amar a Deus. Por que amar a Deus é tão importante? Bom, porque primeiro é o primeiro mandamento, não é verdade? Não é o que o Senhor Jesus ensinou? Quais são os 2 mandamentos mais importantes da lei? Do qual toda a lei depende desses 2 mandamentos. Ou seja, toda a lei, todo o Antigo Testamento, todos os mandamentos, eles são baseados nesses 2. Qual que é o primeiro? Amar a Deus com todas, aí ele fala, né? Com todas as suas forças, todo o teu entendimento, e né, amar a Deus acima de qualquer coisa. E o segundo, amar ao próximo como... Você já pensou, irmão, se nós realmente buscássemos, em primeiro lugar, amar a Deus, muito provavelmente claro que nós precisamos atentar porque é um mandamento, mas nós não teríamos tanta dificuldade de amar o próximo. Né, Madenise? Exatamente. Nós não teríamos tanta dificuldade de amar o próximo, por quê? Porque eu amo a Deus, e o meu amor a Deus faz com que eu obedeça os seus mandamentos. O meu amor a Deus faz com que eu o sirva com todo o meu coração, com toda a minha humildade, com todo o meu amor diante dele. Por quê? Porque eu o amo. Não, eu vou servir a Deus porque se eu não servir, Deus, Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, verdade. Se nós não fazemos a vontade de Deus, Hebreus capítulo 12 diz que o Senhor corrige. Mas a minha obediência a Ele, ela não pode estar firmada somente nisso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Foi o versículo citado na escola dominical, né? Nós o amamos porque Ele nos amou. E é esse amor que Ele colocou no nosso coração que faz com que andemos nos seus caminhos, que busquemos ser mais parecidos com Cristo. Isso é santificação progressiva, né? Progressiva. Agora, você não tem pecados que você deseja muito vencer? Inclusive, irmãos, aqueles pecados que nós chamamos de... Não sei, eu tenho um livro ali que ele chama assim, pecados aceitáveis. Eu achei interessante. Então eu coloquei aqui, né, pecados que nós consideramos aceitáveis. Sabe o que é um pecado aceitável? Pecado aceitável é aquele assim, mas todo mundo faz. Não, isso aí não tem coisa muito pior.
Tem pecados que são horrendos, né? Adultério. Adultério é um pecado horrível. Prostituição é um pecado horrível. Fornicação, que feio. Assassinato, isso é um pecado horrível. Roubo. Mas e o orgulho? Não é um pecado horrível? E o ciúme? E a inveja? E a incredulidade? Incredulidade não é pecado? Hã? Incredulidade não é pecado? Irmãos, tem certos pecados, então a gente classifica, né? Não, aquilo é horrível. Tá, mas e o orgulho que habita no nosso coração, o qual nós temos que lutar todo dia? Todo dia. E a preguiça? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Olha para os seus caminhos e seja sábio, né? Queridos, então, isso não é ser parecido com Cristo, isso não é ser maduro. O que a gente vai ver para finalizar é o método de Deus para a nossa santificação progressiva. O que Deus usa para a nossa santificação progressiva? Vou mostrar alguns versículos aqui, e aí nós vamos fazer uma conclusão hoje à noite, tá bom? Uma coisa que Deus usa para a nossa santificação, a atuação do Espírito Santo. Romanos 8,14 e o versículo 16, inclusive esse versículo 14, na semana, ele vai ser um versículo muito chave para nós. Então semana que vem, eu vou te entregar um papelzinho para você levar, com esse versículo, para você levar para casa e tentar decorar ele. E aí nós vamos recitar esse versículo. Se você já quiser começar a decorar em casa, tá bom? Já se prepara. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o versículo 16: o mesmo Espírito, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é que isso nos mostra? Se nós cremos verdadeiramente que a palavra de Deus é a verdade, nós vamos ter que reconhecer o fato de que a partir do momento em que nós cremos em Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados e Jesus passa a ser o nosso Salvador, nós vamos crer que a palavra de Deus diz que nós fomos batizados com o Espírito Santo, correto? Esse batismo com o Espírito Santo não é conforme algumas pessoas acreditam, né, que ser batizado com o Espírito Santo é gritar e balbuciar certas palavras, é pular e rodar pirueta, não tem nada a ver com isso. O batismo com o Espírito Santo é quando nós recebemos Jesus como Salvador e aí Deus coloca o Espírito Santo para habitar em nós. Nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 fala a respeito disso. E aí esse Espírito Santo é o que nos ajuda a servir ao Senhor. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos dá vida para que nós possamos viver para Deus. O Espírito Santo. Por isso que em Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, versículo 13, ele diz ali que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. E o versículo 14, ele diz que aqueles que realmente são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. E também ele diz, o mesmo Espírito, esse Espírito Santo, é Ele quem testifica, ou Ele que dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. Mas como que funciona isso? Bom, funciona da seguinte maneira: nós vivíamos no pecado, não tínhamos problema nenhum com isso. Mas a partir do momento que nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Daquele momento em diante, qualquer momento que eu pecar, o Espírito Santo vai me ajudar e vai me conduzir para o caminho correto. Nós começamos a trilhar o caminho de Deus e às vezes a gente dá uma desviada, não é? E aí o Espírito Santo, ele nos joga de volta para o caminho. Não, vem cá, é por aqui, é por aqui. E aí depois lá na frente a gente começa a desviar de novo e o Espírito Santo, não, é por aqui, por aqui, por aqui. E aí chega um momento, às vezes na nossa vida, que o Espírito Santo nos mostra.
E aí o Espírito Santo tenta nos trazer para cá, e aí faz com que... Eu não sei se já aconteceu com você, às vezes eu gosto de usar certas ilustrações que eu já passei, certas situações que eu já passei, e uma delas é a seguinte: eu não sei se você já montou em algum animal, seja uma mula, jumento, cavalo, égua, seja o que for. E aí você tem ali o cabresto, né? E aí você vira ele para cá e ele não quer ir. Já passou por isso? Aí você tenta para cá e ele não vai. Gente, eu me lembro, eu já mencionei aqui, né? A gente andava muito a cavalo no passado, quando eu era novo convertido, e aí tinha lá um burro. E esse burro ninguém gostava de pegar porque ele era trotão. Quando fala trotão é aquele que você monta nele, ele sacode você todinho. Parece que você fica moído, porque ele anda assim, ó. Ele não tem aquele passo, né? Ele anda assim, ó. Já montou? Alguém já experimentou isso? Só o Mão Carlos? Gente, não fica com vergonha, não vai me deixar sozinho aqui, puxa vida. Aí ninguém gostava de pegar, e o que fazia? Sobrava para o Leandro aqui. Ok, não tem problema, eu monto. E eu gostava de montar sem sela, né? Tudo bem. A gente ia andando e de repente acontecia alguma coisa, eu não sei o que acontecia na cabeça daquele animal, que às vezes ele tinha uma certa dificuldade para vir para cá. E aí eu chegava para cá e ele... E a gente pegava... Rapaz, eu pegava com as duas mãos e fazia assim, ó. Ele não ia. Aí eu pegava, eu não usava, aí eu pedia, ó, me presta o chicote aí. Pá! Ele endireitava certinho. Aí daí a pouco, pra cá, me dá o chicote aí de novo, e pá! E ele voltava. Olha que ilustração perfeita. Sabe por quê? Às vezes nós queremos andar para o nosso caminho. O que Deus faz? Não, é para cá. Vem, meu filho, é para cá. Não, Deus, eu quero ir por aqui. Eu acho que é melhor. Ah, é? É. Não, então, vou para cá. Vamos, para cá, é aqui. É aqui. E aí o Senhor nos corrige com o seu amor, com a sua correção amorosa. Mas Ele nos corrige com a sua dureza, e a sua justiça, e a sua firmeza. Porque esse Deus que é pregado para todo lado aí, que é um Deus excessivamente amor e nada de justiça, esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. E nós servimos um Deus, irmãos, que Ele corrige aquele que ama, e açoita a qualquer pessoa que Ele recebe como filho. E é isso que Deus faz. Por que Ele faz? Porque Ele tem um Espírito, Ele nos coloca em nós o Espírito Santo. Nós sabemos quando nós erramos. O Espírito Santo nos mostra e nos ajuda. Outra coisa que Deus usa para poder nos santificar é a nossa própria luta contra o pecado. Romanos 6,12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Mandamento ou sugestão? Mandamento. Mandamento, não é sugestão. A nossa luta contra o pecado, Deus também usa para nos santificar. Deus usa isso. Então o Senhor, Ele nos mostra através da sua palavra aquilo que nós não devemos fazer. E nós lutamos. Por que lutamos? Porque nós somos cristãos verdadeiros. O cristão verdadeiro, ele luta. Ele luta. Outra coisa que Deus usa para a nossa santificação é a nossa exortação mútua. A palavra nos diz isso. Olha lá, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, por isso é tão importante congregar. Não só aqui nessas quatro paredes, por isso é tão importante ter relacionamento cristão. Não temos mais isso. Não se vê mais isso. Acabou, parece que sumiu. Eu me lembro no começo da minha conversão, principalmente, lá atrás, há poucos anos atrás, era comum, você de repente entrava numa salinha da igreja e tinha ali 2 pessoas orando. Você chegava num canto e tinha ali 2, 3 pessoas orando.
Você, de repente, ouvia um testemunho, né? Olha, eu dou graças a Deus, porque essa semana o irmão fulano ou a irmã fulana foi na minha casa, tivemos um bom tempo de oração. Não se vê mais isso. Cada um vive para si. Parece que dá vontade de fazer o seguinte, né? Quando termina o culto, aí nós vamos olhar uns para os outros e dizer assim: tchau, até domingo que vem. Aí parece que dá vontade de falar assim, ó, tenta não morrer até lá, viu? Porque eu só vou te encontrar no próximo domingo, então não morre até lá não. Não temos mais a liberdade de compartilhar, né, lutas contra o pecado. Não tem mais isso. Irmão, ore por mim, eu preciso de oração, eu estou com tal pecado, eu preciso vencer, eu sou muito orgulhoso. Rapaz, você já ouviu alguém dizer isso? Olha, ora por mim, eu sou muito orgulhoso, eu preciso vencer isso. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Imagina, se eu chegar para o irmão Orlando, compartilhar as minhas lutas, o que ele vai pensar? Imagina, vê lá, não posso. Eu preciso mostrar que eu sou maduro. Afinal de contas, né, eu tenho tanto tempo de conversão. Imagina, se eu compartilho com alguém que eu estou lutando contra tal pecado, o que as pessoas vão pensar de mim? Queridos, exortai-vos uns aos outros. Não é só esse não, tem mais um versículo, Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ao invés disso, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia em que nós vamos deixar esse mundo. Seja pela morte ou pelo arrebatamento. Esse dia está chegando, irmãos. E ele diz ali que nós devemos exortar uns aos outros. Estimular uns aos outros. Esse estimular uns aos outros não é aquele tipo de estimulação assim: ô irmão, puxa, eu vejo, você é tão fiel, você é um exemplo para mim, continua. Não, não é só isso não. Às vezes a gente quer fazer isso, ou a gente quer ouvir isso para o nosso ego ser meio, né, massageado. Não, irmãos, esse estimular as boas obras é quando nós exortamos uns aos outros a deixar as más. Irmão, não faz isso não, isso está errado, vem cá, vamos fazer o certo. Eu estou contigo, eu também luto contra o pecado, vamos lutar junto. Não, mas hoje sumiu, mas Deus usa isso. Quantas vezes Deus usou a vida de irmãos para me ajudarem? E eu creio que muitos aqui compartilham desse mesmo testemunho. É muito importante, quando nós olhamos uns para os outros, chegamos e dizemos assim: irmão, ore por mim, eu estou um pouco desanimado esses dias. Eu estou um pouco aflito, ore por mim. Não. Geralmente nós passamos a nossa luta sozinho. Por quê? Por causa do nosso orgulho. Nós não queremos mostrar fraqueza. Mas Deus usa a exortação mútua para trabalhar na nossa vida. Outra coisa que Deus usa, a meditação na palavra de Deus, claro, né? Salmo 119, versículos 9 e 11, versículos bem conhecidos, né? Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É claro que ali está falando, né, como purificará o jovem o seu caminho, mas quando nós observamos toda a palavra de Deus, não é só o jovem que purifica o seu caminho, observando o seu caminho conforme a palavra de Deus. Qualquer ser humano, qualquer salvo em Cristo, ele purifica o seu caminho observando-o conforme a palavra de Deus. É a única forma. Não existe outro meio, né? A palavra de Deus é que faz esse trabalho. A palavra de Deus, ela diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus consegue fazer isso. O irmão perguntou hoje sobre a alma e espírito, né? Alma e espírito é algo que não pode se separar. Elas são coladas. Mas a palavra de Deus, para mostrar o poder dela, está dizendo que a palavra consegue fazer até essa separação, se quisesse. Por causa do poder dela, né? Quando a palavra de Deus me mostra
a vontade de Deus para a minha vida, aí nós chegamos no nosso relacionamento com Deus, porque nós oramos diante de Deus e o Senhor faz a sua vontade nos santificando. Porque Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Chegai-vos a Deus, esse é o segredo, e Ele se chegará a vós. Quando Deus me mostra os meus pecados, os quais devo vencer, o próximo passo é orar a Ele, ter um relacionamento íntimo com Ele e clamar a Ele pela sua graça, misericórdia e fortalecimento na minha vida, para que eu possa vencer os pecados que a palavra de Deus diz que eu tenho. Porque Tiago diz que a palavra de Deus é como um espelho, não é verdade? É como um espelho. E, irmãos, quando nós chegamos diante do espelho e nós observamos, né, o nosso rosto, com certeza, né, espero, né, eu creio que todos aqui, antes de se dirigirem para cá, vocês olharam no espelho, para ver o seu cabelo e tudo mais. Colocar maquiagem, se ajeitar, né, as mulheres, né, maquiagem, se ajeitar. E aí quando você olhou no espelho, talvez você acordou de manhã, deu uma olhada ali, estava todo descabelado, né, feio, com coisinha assim do lado dos olhos e boca suja e tal. Aí o que nós fazemos? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, né? Joga uma água no rosto, ajeita o cabelo, limpa os olhos, escova os dentes, limpa tudinho e tudo mais. Ou a gente olha e... não, puxa, eu estou feio, descabelado. Ah, não, depois eu ajeito isso aqui, eu estou com pressa. Não, mas às vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus. Nós lemos e a Bíblia diz: olha, você precisa vencer esse pecado. Ou Deus usa alguém, uma dessas coisas, para nos mostrar: olha, você precisa vencer. E aí o que a gente faz? Olha, realmente eu preciso vencer. Talvez a palavra de Deus mostre assim: olha, mentira é pecado. Aí a gente pensa: é verdadeiramente, mentira é pecado. Olha, o orgulho é pecado. É verdade, o orgulho é pecado. E nós sequer passamos um tempo refletindo: puxa vida, será que eu sou uma pessoa orgulhosa? A gente começa a fazer um teste, né? Quer um teste? Tira uma foto com todas as pessoas da igreja. Aí depois... deixa eu ver a foto. Quem que é a primeira pessoa que você procura? Eu vou ver o Ricardo, se ele está bonito. Não, deixa eu ver como é que eu saí, né? Porque nós somos assim, né? Quer um outro teste? Quando você tropeça na rua, o que você faz? Será que alguém viu? Por quê? Porque nós somos orgulhosos, né? A gente não gosta das pessoas pensarem de nós. Irmãos, concluindo, a Bíblia nos ordena que sejamos como Cristo. A santificação progressiva nos possibilita isso. Não acontece da noite para o dia, mas inevitavelmente acontece. Então, de acordo com isso, tudo isso que nós vimos, será que você e eu, nós temos dado liberdade ao Espírito Santo para que Ele atue na nossa vida? Será que nós temos lutado contra o pecado ou nós temos nos entregado a Ele? Será que existe algum pecado que seja aceitável na nossa vida? Pecados simples, pequenos? Será que nós temos buscado a ajuda dos irmãos, compartilhado dificuldades e lutas, e orando uns com os outros, estimulando uns aos outros, exortando uns aos outros? Será que nós temos buscado ler, estudar, meditar e praticar a palavra de Deus? Afinal de contas, como está o nosso relacionamento com Deus? Como nós estamos com Deus? Todas essas coisas Deus usa para falar na nossa vida, para nos fazer mais parecidos com Cristo, porque na verdade o que precisamos é: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu não posso ser como eu preciso ser como Cristo, e o Senhor, Ele transforma a nossa vida, amém? Deus faz isso, é a santificação progressiva, é um progresso, vai durar toda a nossa vida nesse mundo. Então olha, não desanime da sua luta, continue lutando, permita o Espírito Santo fazer a obra, busque na palavra de Deus as orientações, santifica a sua vida. Por quê? Porque vai chegar um momento em que nós não precisaremos mais
lutar contra o pecado. Nós vamos estar lá na glória. E aí sim vai ser o nosso lugar de descanso. Amém? Enquanto não, estamos aqui nesse mundo e a luta é ferrenha. Mas você e eu, nós vamos lutar. Por quê? Porque nós somos salvos. Amém?